Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos para o nosso primeiro capítulo do livro Conversando sobre Vida Plena. E eu quero pedir permissão porque tudo começa com a nossa conversão. E eu quero compartilhar com você. O primeiro capítulo tem o tema O Início da Minha Vida Cristã. Tá? Esse percurso, o início e o percurso. E por que da necessidade de fazer um livro com esse tema. Vamos lá. Eu fui criada numa família cristã evangélica. Minha saudosa avó cantava hinos do cantor cristão para me fazer dormir. Eu fui educada por ela até os meus 11 anos, quando ela faleceu com apenas 47 anos. Aos 7 anos eu me converti. Foi assim como a grande maioria fazia no passado. Após uma mensagem de domingo à noite, feita pelo pastor da igreja, ele perguntou quem queria entregar sua vida a Jesus, e eu levantei a minha mão. Nada de extraordinário aconteceu em mim. Somente eu sabia que a partir dali eu era crente e eu continuei frequentando todos os cultos e fui bastante beneficiada pelas classes de escola bíblica dominical. Muito do que aprendi de informação e histórias bíblicas foi lá. Lembro que todos os domingos nós tínhamos que memorizar um versículo e isso fez uma grande diferença na minha caminhada. Tive muitos conflitos na adolescência, mas aos 15 anos me tornei professora de crianças. Fiz o curso de 1 ano da APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças, e tive uma base muito sólida do Evangelho e da urgência em falar de Jesus aos perdidos. Aos 17 anos, fui morar no seminário na casa de uma tia que estava cursando. Lá eu convivi com muitos seminaristas e ainda com essa idade, Deus me chamou para o ministério. Eu sentia um desejo enorme de me preparar para cuidar da igreja, ensinar, orientar. Então, fiz 3 anos de seminário na área de educação cristã. Ao longo da minha trajetória até aquele momento, eu vi algumas coisas acontecerem que acabaram moldando minha forma de enxergar o pecado. Ainda quando criança, vi reuniões tensas, as famosas sessões onde pessoas em pecado eram disciplinadas ou excluídas. Tudo aquilo era tão constrangedor e sempre envolvia problemas sexuais. Nunca vi alguém sendo disciplinado por outro motivo. Então eu pensei comigo mesma: se eu não quiser passar por essa vergonha na igreja, eu não posso cometer nenhum pecado nessa área. E assim, isso me ajudou de alguma forma. Nunca fui namoradeira, passei a juventude estudando, jogando, fazendo faculdade, mas essa área era como se não existisse para mim. Mas o lado ruim é que a minha motivação não era por causa do meu relacionamento com Deus, mas por causa das pessoas, do que elas poderiam fazer comigo se eu falhasse. A igreja iria me rejeitar, como eu vi acontecer com outros, inclusive da minha família, quando eu ainda era pequena. Então, o que eu fazia era o certo, mas a motivação era errada. E é assim que começa a religiosidade. E muitas vezes fazemos o certo ou evitamos o errado por nossa própria força. E isso anula o que Cristo fez por nós. Eu já pregava e já cuidava de crianças, mas ainda haviam conflitos terríveis na minha vida pela minha necessidade de aceitação dos outros. Eu era uma pessoa muito sensível e medrosa. O evangelho não tinha mudado várias áreas da minha vida, mas eu era uma pessoa que procurava ser correta e quando eu errava, achava que tudo tinha acabado para mim, principalmente quanto a ser usada no ministério. Queria fazer tudo certo para que tudo pudesse dar certo. Eu tinha uma sede enorme de ter uma família e essa sede me trouxe uma ansiedade por isso, que me fez tomar algumas decisões pelas quais eu me arrependo. Eu servia a Cristo, queria formar uma família cristã. Casei-me aos 21 anos. E meus conflitos, minhas inseguranças, a codependência emocional refletiam os próximos anos da minha vida. Logo, conheci ministérios incríveis, como o Rever, por exemplo, restaurando vidas e equipando restauradores. Pude passar por restauração da alma, pude ajudar muitas pessoas. Pude crescer nessa direção de que o cristianismo também é uma resposta para outras áreas da minha vida. Fiz muitos outros cursos e tornei-me líder, mas algo me marcou muito, pois me empurrou para descobrir a vida que eu ainda não tinha descoberto até ali. Após 14 anos de casamento, eu passei por um divórcio bem traumático.
Com duas filhas que tinham 9 e 13 anos, respectivamente, trilhei a experiência mais terrível e mais incrível. Ao perder o chão, encontrei a cruz de uma forma que nunca tinha encontrado antes. Deus foi suficiente. Eu me escondi e me refiz nele. Meu cristianismo não foi capaz de mudar o outro, mas se tornou o que eu mais precisava. Se tornou capaz de me mudar, de me transformar de uma menina medrosa a uma mulher corajosa. Eu casei de novo, vivo de milagre em milagre. Deus fez o que ninguém podia fazer. Ele me deu significado, me aceitou. Ele tratou a minha justiça própria, tratou pecados em mim que ninguém via e nem eu sabia que tinha, como a barganha. Eu servia a ele na esperança de que ele mantivesse em minhas mãos tudo aquilo que era importante para mim. Um cristianismo que não entende completamente a obra da cruz e que não é pautado num relacionamento e rendição a Deus, ele pode até ser útil e produtivo para a religião, mas ele é estéril para quem o vive. Eu estava oca, exausta de doar, e foi aí que estava preparada para começar a receber uma graça inexplicável que me acompanha até hoje. Esse livro não é uma biografia, mas era necessário começar assim para dizer que, ainda que tenhamos crescido na igreja, ainda que tenhamos sido servas boas e fiéis nas tarefas eclesiásticas, é possível que os nossos conflitos e nossos vazios perdurem por anos e não vivamos a plenitude que Deus sonhou para nós. Aconteceu comigo e pode acontecer, pode estar acontecendo com você também. E a melhor decisão é reconhecer isso e buscar essa vida como quem busca um grande tesouro, pois é isso que ela é. Eu falarei sobre mim sempre que for importante falar. O Espírito Santo desceu sobre nós para testemunharmos. E creio que, junto com as descobertas bíblicas, os testemunhos irão enriquecer a nossa caminhada nesta obra. Eu realmente continuo amando a Igreja de Cristo da mesma forma que amei quando me dispus a preparar-me para o ministério. Mas hoje, depois de tudo que vivi, eu tenho muito mais a ensinar do que quando eu saí do seminário. E não vou me calar diante do desafio de ver a noiva de Cristo plena para a sua vinda. Amém? E hoje, o nosso desafio de hoje, né? O nosso exercício, o nosso questionário, esse desafio vai ser você escrever como começou a sua vida cristã. Você não precisa me entregar, mas se você quiser agregar valor a esse livro, você vai ter essa tarefa de escrever a sua história, a sua trajetória, de como você se converteu, de como você se desenvolveu na fé e de como você está hoje, tá bom? Assim como eu dei esse exemplo, você pode fazer o seu. Se você estiver fazendo esse livro em grupo, você pode, se quiser, compartilhar com outras pessoas, tá bom? Muito obrigada, esse foi o primeiro capítulo e eu conto com você amanhã para o nosso segundo capítulo, um desafio de fé muito grande para a minha vida, fazer esse livro e diariamente poder escrevê-lo e compartilhar com você. Se gostou, curte, compartilha, comenta. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Indica para outras pessoas se inscreverem também, para que esse conteúdo possa alcançar outras pessoas, assim como tem alcançado você, tá bom? Muito obrigada e até amanhã.